No mapa da Europa, existe um lugar que é frequentemente considerado uma das cartas mais fortes da Rússia. Um lugar que deve dissuadir a OTAN, prender suas forças e mudar o equilíbrio na região. Quanto mais se fala dele como fortaleza, menos se faz uma pergunta essencial. Em um conflito real, funcionaria como muitos imaginam? O problema está exatamente entre a ideia e a realidade. Isso pode definir questões muito maiores que uma região. Kaliningrado costuma ser chamada de poderosa base militar russa no centro da OTAN. Mísseis, frota, defesa antiaérea, pressão sobre a Polônia, Lituânia e toda a região do Báltico. Para alguns, é uma prova da força russa, para outros, uma ameaça que precisa ser enfrentada. Mas a situação não é preto no branco. Kaliningrado, enclave russo cercado pela OTAN, é logisticamente vulnerável e depende de poucas opções em crises. Neste vídeo, analisaremos os dois lados da equação. Por que Kaliningrado parece ser uma vantagem estratégica e, ao mesmo tempo, pode ser uma das maiores fraquezas da Rússia? Só no fim saberemos se isso é uma carta na manga ou uma armadilha sem volta. Você assiste Além das Fronteiras. Vamos começar. Fortaleza no mapa. À primeira vista, Kaliningrado parece exatamente o tipo de lugar feito para desencorajar o inimigo antes mesmo que ele comece a pensar em conflito. Pequeno enclave russo no Mar Báltico, cheio de tecnologia militar, radares e mísseis com alcance além de suas fronteiras. Nas análises estratégicas, é frequentemente citado como ponto de pressão da Rússia sobre o Báltico, norte da Polônia e rotas-chave da OTAN na região. Por isso é chamado de fortaleza. No mapa, isso faz sentido. Kaliningrado está entre Polônia e Lituânia, perto do Mar Báltico. A partir desse local, a Rússia consegue monitorar o movimento de navios, aviões e tropas, e ao mesmo tempo posicionar sistemas ali que dificultam qualquer operação militar da OTAN. Mísseis antinávio, defesa antiaérea, sistemas balísticos capazes de transportar até ogivas nucleares. No papel, é um exemplo clássico do chamado Zona A2AD, ou seja, área onde o inimigo terá sua movimentação bastante limitada. A consequência é clara. Em crise, a OTAN teria que considerar Kaliningrado de imediato, não como um problema secundário, mas como um fator que influencia todo o planejamento de defesa na região. Cada movimentação de tropas, cada reforço nos estados bálticos, cada operação no Mar Báltico passaria pela questão do que fazer com esse enclave e como neutralizar suas capacidades. E é exatamente nesse ponto que surge a impressão de que se trata de um trunfo russo que mantém a aliança em xeque. Mas é justamente aqui que a história começa a mudar. Quanto mais Kaliningrado é vista como fortaleza, menos se questiona o que a faz realmente funcionar como tal. E o que acontece no momento em que o conflito não avança apenas um passo, mas sobe vários níveis? E esse é o ponto em que uma vantagem no mapa pode se tornar um problema estratégico. O que a Rússia realmente tem lá? Quando você para de falar em metáforas e olha para Kaliningrado como um espaço militar, de repente algo importante aparece. Não se trata de um exército massivo pronto para conduzir uma ofensiva, mas sim de um pacote concentrado de capacidades que tem um objetivo principal: dissuadir e atrasar. É aí que está sua força e limite. A base são os sistemas de mísseis. Iskander-M estão há muito tempo posicionados em Kaliningrado. O valor está no tempo, não nos números. Alcance curto, preparação rápida, difícil de prever. Na prática, isso quer dizer que, em uma crise, a Rússia poderia atacar alvos militares na Polônia, Lituânia ou Letônia antes de uma resposta completa. Não é uma arma para vencer a guerra, mas para quebrar o ritmo do inimigo. E esse é seu propósito. A segunda camada são os sistemas antinávio Bastion. Eles tornam o Mar Báltico um lugar onde cada movimento envolve risco, deixando de ser uma área de livre manobra. Não porque a Rússia controle o Báltico, mas porque ela consegue aumentar o custo de cada decisão ali. Cada navio, movimentação e operação viram uma questão de perdas. Em conflitos modernos, o risco já costuma ser um freio suficiente. Acima de tudo está a defesa antiaérea. Os sistemas S-400, junto com sistemas de médio e curto alcance,
formam uma proteção em camadas e defendem suas próprias baterias e radares. Isso faz do espaço aéreo de Kaliningrado um ambiente desagradável. Isso não significa que seja impenetrável. Significa que rompê-lo exigiria tempo, recursos e atenção. E é exatamente isso que a Rússia quer alcançar nas primeiras horas de uma crise. Ao observar a força aérea, o quadro fica ainda mais claro. Na região de Kaliningrado, a principal base aérea é a de Tchalovsk, de onde operam caças e aviões de ataque destinados ao desdobramento regional. Fontes abertas há tempos citam aeronaves Su-27, as modernas Su-30 SM e aviões de ataque Su-24ME. Elas não conduzem grandes campanhas aéreas, mas controlam o espaço aéreo, reagem à OTAN e, em crises, realizam ataques rápidos a alvos militares locais. Kaliningrado não possui bombardeiros estratégicos nem grande capacidade de reabastecimento, mostrando que sua força aérea é defensiva e regional, não voltada para ofensivas prolongadas. E há as forças terrestres. Não é uma grande concentração de dezenas de milhares de soldados para uma invasão. Fontes ocidentais e russas citam cerca de 10 a 15 mil soldados, incluindo tropas terrestres, operadores de mísseis, defesa antiaérea e pessoal da frota do Báltico. Os números exatos não são conhecidos publicamente e mudam com o tempo, mas o essencial é outra coisa. Kaliningrado não é um depósito de força humana. É um local com unidades especializadas para defesa, controle de sistemas-chave e pressão no início de uma crise. Daí decorre um ponto fundamental. A Rússia não tem força aqui para um conflito prolongado, ela tem força apenas para os primeiros dias, para complicar a situação, dispersar a atenção da OTAN e aumentar o risco de escalada. Por isso, a próxima questão não é sobre o que está lá, mas sobre o impacto prático disso no adversário. Uma bolha que retarda. A 2AD soa como um termo técnico, mas na prática é uma lógica muito simples. Não é vencer o adversário, mas atrasá-lo, fazê-lo hesitar e tornar cada passo mais custoso. Esse é justamente o papel de Kaliningrado na estratégia maior. Combinando mísseis, defesa antiaérea, radares e sistemas navais, cria-se uma área na qual a OTAN não pode entrar automaticamente. Cada voo, cada movimentação de navios, cada tentativa de reforço pelo Báltico teria que levar em conta que seria monitorado, ameaçado e potencialmente atacado. Não porque Kaliningrado consiga fechar toda a região, mas porque consegue abalar a confiança sobre a qual se baseia a resposta rápida da aliança. No ar, isso significa uma coisa. A OTAN tem superioridade tecnológica, mas no início do conflito não poderia agir normalmente. A defesa antiaérea em Kaliningrado forçaria a força aérea da aliança a gastar tempo e recursos para suprimi-la antes de iniciar outras operações. Cada minuto que você precisa investir para abrir o espaço aéreo é um minuto que você não pode usar em outro lugar. E é exatamente esse tempo que interessa à Rússia. No mar ocorre algo parecido. O Mar Negro é estreito, fácil de vigiar e muito perigoso em crises. Os sistemas antinávio em Kaliningrado e as unidades da frota do Mar Negro tornam a região uma zona onde a OTAN não pode errar. Isso não significa que a Rússia controla o Báltico. Isso significa que qualquer operação carregaria o risco de perdas já desde o primeiro dia. E isso já é suficiente para atrasar o planejamento e complicar a tomada de decisões. A consequência é estratégica, não tática. Kaliningrado não foi feito para vencer uma batalha. Ele serve para quebrar a fluidez da reação da OTAN, para criar caos no planejamento, atrasar movimentos e forçar a aliança a resolver um problema antes de poder lidar com os outros. E é por isso que esse enclave é considerado um problema que precisa ser resolvido imediatamente, caso a situação se agrave. Mas toda bolha tem uma característica. Ela só funciona enquanto o adversário a tolera. E no momento em que ele decide estourá-la, deixa de ser um conceito abstrato de estudos analíticos e passa a ser um cenário muito concreto. A enclave sob pressão, Kaliningrado, tem uma característica que nenhum míssil ou mapa de alcance pode mudar. É uma enclave. Um território separado, sem ligação terrestre com a Rússia, cercado por países da OTAN e dependente do mar e do ar.
É aqui que a fortaleza vira problema. Em tempos de paz, isso não importa. Os navios navegam, os aviões voam, os suprimentos chegam. Numa crise, as regras mudam na hora. O mar deixa de ser um ambiente neutro e o espaço aéreo se torna o primeiro campo de batalha. Nessas situações, a logística passa de vantagem à fraqueza. Kaliningrado não pode recuar, enviar reforços ou repor perdas rapidamente. Tudo o que tem precisa funcionar imediatamente, e se algo falhar, não há uma substituição fácil. Isso muda fundamentalmente a equação. Enquanto a OTAN pode mover forças de várias direções, Kaliningrado está fechado em um espaço que é facilmente definido e monitorado. Cada porto, cada aeroporto, cada depósito tem coordenadas claras. Em conflitos modernos, tudo que é importante vira alvo potencial. Aqui a ideia de fortaleza inexpugnável se desfaz. Os sistemas A2 e D complicam a situação externamente, mas não conseguem resolver internamente. Eles não garantem abastecimento a longo prazo, rotação das unidades ou recuperação das capacidades danificadas. Kaliningrado não permite uma guerra prolongada. É um lugar onde se cria uma crise, mas não se sustenta. E isso tem uma consequência séria. Quanto mais a Rússia baseia sua estratégia regional em Kaliningrado, mais ele se torna um ponto que ela não pode se dar ao luxo de perder. Não militarmente, e sim politicamente. Porque perder o controle sobre o enclave não significaria apenas uma derrota no mapa, mas também o colapso do efeito dissuasor. Por isso, o próximo passo não questiona se Kaliningrado conseguiria defender a região, mas sim para o que aconteceria no momento em que alguém decidisse resolver esse problema imediatamente e sem demora. Os primeiros dias do conflito. Caso a tensão virasse conflito aberto, Kaliningrado não seria frente secundária. Seria uma das primeiras coisas que teriam que ser resolvidas. Não porque alguém quisesse ocupá-lo, mas porque, sem neutralizá-lo, nada mais seria seguro. Nas primeiras horas, não haveria grandes combates terrestres. Seria sobre sistemas, radares, defesa antiaérea, centros de comando, depósitos de munição. O objetivo não seria o território, mas as capacidades. Cada bateria desativada, cada radar silenciado, mudaria imediatamente o equilíbrio na região. Quanto mais tempo esses sistemas funcionassem, mais cautela e lentidão seriam necessárias. Por isso, a pressão para suprimi-los viria muito cedo. No ar, isso só significaria uma coisa: nada de voos rotineiros ou superioridade automática. Primeiro, seria necessário abrir espaço, suprimir a defesa antiaérea, testar as reações. Cada passo seria acompanhado pelo risco de escalada, porque Kaliningrado não é uma base anônima. É um espaço sensível onde decisões militares viram sinais estratégicos imediatos. No mar, a pressão seria semelhante. O Mar Negro deixaria de ser área de trânsito e passaria a ter cada movimento avaliado em tempo real. Até uma colisão pequena ou intervenção limitada pode iniciar uma sequência de eventos difícil de interromper. É justamente esse medo de escalada descontrolada que faz de Kaliningrado um ponto tão sensível. Para os russos, o problema seria ainda mais grave. Se Kaliningrado fosse colocado sob pressão e seus sistemas começassem a falhar, não haveria uma maneira simples de reverter a situação sem aumentar ainda mais as apostas. Os reforços não podem ser enviados rapidamente para lá. Os suprimentos não podem ser reabastecidos sem risco. Cada passo exigia decidir entre recuar ou escalar o conflito. E esse é exatamente o dilema que nenhum dos lados deseja, mas que esse enclave cria constantemente. Portanto, os primeiros dias não seriam sobre quem venceria, seriam sobre quem aguentaria a pressão e quem seria forçado a reagir mais rápido do que gostaria. Chegamos à questão de por que a Rússia não pode perder esse território, mesmo que a longo prazo traga mais problemas que vantagens. Por que Putin não pode perdê-lo? Do ponto de vista militar, Kaliningrado é complicado e vulnerável. Do ponto de vista político, porém, ele é insubstituível. E é justamente aqui que se explica por que a Rússia não pode se dar ao luxo de sacrificá-lo, mesmo quando ele se torna um fardo estratégico. Para Vladimir Putin, Kaliningrado é mais que bases e sistemas. Representa a prova de que a Rússia tem a capacidade de estar presente onde o Ocidente não a quer.
É um símbolo físico de que Moscou mantém a OTAN em alerta sem cruzar fronteiras. Na estratégia russa, o simbolismo frequentemente pesa tanto quanto a eficácia militar. Kaliningrado prende forças, obriga a planejar, mover capacidades, simular cenários. Mesmo sem nada acontecendo, a aliança não pode ignorá-lo. Isso mostra que a Rússia atinge um de seus objetivos sem disparar um tiro. Mantém a incerteza e a pressão. E mantém a sensação de que a escalada está sempre um passo mais próxima do que qualquer um gostaria. A perda de Kaliningrado anularia esse efeito de imediato. Não seria apenas uma derrota territorial, mas o colapso da dissuasão sobre a qual se baseia a postura russa no Báltico. De repente, ficaria claro que nem a forte militarização, nem os sistemas A2/AD, nem a retórica política conseguem proteger um enclave isolado em um momento de crise séria. Esse é um sinal que o Kremlin não pode se dar ao luxo de enviar tanto para a OTAN quanto internamente. Assim, Kaliningrado vira refém da própria estratégia. Quanto mais a Rússia o apresenta como trunfo, maiores são as expectativas de que será capaz de defendê-lo se necessário. Quanto mais as expectativas aumentam, menor é o espaço de manobra na crise. Recuar é perder credibilidade. Escalar é arriscar além do que alguém aceitaria racionalmente. E é exatamente nesse ponto que Kaliningrado deixa de parecer uma vantagem e começa a funcionar como uma armadilha. Uma armadilha que obriga a reagir rapidamente, com força e sem possibilidade de voltar ao status quo. Conclusão: trunfo ou armadilha? À primeira vista, a resposta parece tentadoramente simples. Kaliningrado como trunfo russo. Enclave militarizado que mantém a OTAN em alerta e a faz considerar riscos desde o início de uma crise. Essa imagem serve para declarações políticas e resumos da mídia. Mas quanto mais você se aprofunda nessa lógica, mais fica claro que a realidade é menos confortável. Kaliningrado fortalece a posição de negociação da Rússia a curto prazo, chama atenção, desacelera reações e eleva o custo das decisões. É uma ferramenta de pressão, não de vitória. O problema começa quando a pressão vira conflito. Nesse momento, o trunfo se torna um compromisso. Um compromisso que precisa ser defendido, abastecido e politicamente justificado em um ambiente onde a Rússia tem um espaço mínimo de manobra. Kaliningrado não pode recuar, não tem profundidade nem alternativas. Se funciona, funciona apenas enquanto o outro lado o tolera como uma ameaça, não como um alvo. Ao decidir resolver esse problema, todas as vantagens da posição X viram desvantagens. Espaço e capacidades precisamente definidos. Limites de escalada bem definidos. Isso é o que torna Kaliningrado perigoso para todos. Não, pois ele sozinho causaria uma guerra, mas porque ele reduz as opções de decisão. Obriga a agir rapidamente, obriga a escolher entre opções ruins. Na geopolítica, é nesses lugares que ocorrem os maiores erros. Assim, a questão em aberto não é se Kaliningrado é forte ou fraco, a questão é se ele é sustentável como um instrumento de dissuasão a longo prazo, ou com o tempo pode virar um ponto de tanta pressão que só restará a escalada. E é exatamente por isso que Kaliningrado é mais do que apenas um enclave russo no Báltico. É um teste de até onde a política de dissuasão pode ir antes de se tornar uma armadilha da qual não há retorno seguro. Se você gostou do vídeo, ficarei grato por um like e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos nos quais estou trabalhando. Você pode apoiar meu trabalho agradecendo. Para alcançar mais pessoas, clique em recomendar. Muito obrigado.